20 de abril. Tomei o ônibus em direção ao sul, a caminho da cidade de Targoviste. A viagem de 2 horas subiu os Cárpatos até alturas onde o inverno mantinha alguns centímetros de neve ainda em abril. As montanhas eram o limite geográfico entre a região da Transilvânia e a Valaquia, de fato governada por Vlad Tepes. Descemos no outro lado para a vila de Sinaia, onde a paisagem já voltava a ser dominada pela primavera esquálida do leste europeu. A região me pareceu mais industrializada e, talvez justamente por isso, um pouco mais inóspita. Targoviste me pegou de surpresa, quando eu já começava a cochilar. Eu havia chegado na antiga capital do pequeno império de Drácula. Depois de me perder um pouco, consegui encontrar o lugar que eu estava procurando na parte nordeste da cidade. Uma silenciosa área tombada pelo governo, com ruínas de mais de 500 anos. Me trouxeram até aqui na Curtea Domneasca, um palácio que fica em Targoviste, na Valaquia, ao sul da Transilvânia. Isso costumava ser o centro do governo da Valaquia, portanto, o centro do governo do Vlad. O palácio foi construído pelo Mircea o Velho, passou a ser governado pelo Vlad Drácula e depois passou para o Vlad Tepes, o Drácula. Depois do Drácula, alguns séculos depois, o governo da região passou de Targoviste para Bucareste, onde ele continua até hoje. Se existiu um castelo do Drácula, eu acho que é esse aqui. A maior estrutura da área tombada era sem dúvida a Turnulkindia, a Torre do Pôr do Sol. Construída pelo próprio Drácula, a torre servia a propósitos militares e dava o toque de recolher, depois do qual ninguém podia manter fogos acesos para evitar que a cidade fosse vista de longe por invasores à noite. Hoje, a torre abriga documentos e armas da época. O porão da Curtea Domneasca também é aberto à visitação. O mar é mantido a uma temperatura morbidamente baixa. Nela são mantidos entalhes de pedra, lápides e detalhes arquitetônicos do que hoje são ruínas. O chão dessa área mostrava perímetros de pedra que antes foram a pequenina fortificação quadrada de Mircea o Velho, em uma orientação diagonal em relação ao castelo posterior, bem mais elaborado, que seu filho Vlad Drácula, o pai de Drácula, construiu em seu lugar. Ao lado das ruínas erguia-se ainda a majestosa basílica construída por Petrus Cercel no século XVI. Embora já fosse a relíquia de uma época além da história que eu estava perseguindo, gastei algum tempo admirando seu interior forrado de afrescos dos santos ortodoxos sendo restaurado.
Olha, eu achei Targoviste surreal. 500 anos atrás, mais ou menos, isso aqui era a capital do Império na Valaquia. E hoje é assim, é um bairro não, uma cidade pequena com casinhas baixas, nada muito grande. O que será que aconteceu em 500 anos? O tempo que passei perdido na cidade me fez perder o trem daquela tarde. Sem alternativas, passei a noite mais amarga da viagem em um hotel para caminhoneiros perto da estação. Abri a caixa de chocolates que Lex me dera para a viagem e então percebi. Era noite de Páscoa. Logo cedo, peguei o trem rumo a Curta de Argeș. O trem desceu as montanhas até Tito para tornar a subir rumo ao oeste, evitando de cortar lateralmente um terreno tão acidentado. De Curtea de Argeș, uma pequena vila, tomei o ônibus em direção a Arefu, uma vila menor. As pessoas e as casas iam ficando cada vez mais simples. Porém, antes de Arefu, o motorista me deixou em uma vila ainda menor, às margens do rio Argeș. Era Capatineni, uma vila que nem registrava nos mapas. Camping Drácula, Pensão Drácula e ali do lado Restaurante Drácula. Aparentemente eu tô no lugar certo. As crianças locais me deram a impressão de estarem bem acostumados a viajantes soturnos e solitários. Não perderam a chance de me pedir alguns trocados. Então, lembra da história do rio do lado do castelo? Então, a gente passou por uma placa que diz que esse aqui deve ser o rio Argeș. Diz a lenda que a primeira esposa do Drácula recebeu uma flecha com uma carta quando o Drácula partiu para a guerra contra os turcos. E a flecha dizia que ele tinha sido capturado e morto. Ela se atirou pela janela para dentro do rio e morreu, dizendo que ela preferia morrer a ser escrava dos turcos depois do que ela tinha ouvido do Vlad. Desde então o rio foi chamado de Rio da Princesa, mas eu não sei se Argeș significa princesa. Anyway, estamos perto. Para os romenos, Drácula era mais um de uma longa lista de personagens históricos até Stoker escrever seu livro e imortalizar o governante. Hoje, empreendedores não perdem a chance de aproveitar a fama do empalador, e até os pés do castelo mais ermo de toda a lenda constroem pensões e negócios para suprir viajantes como eu. Mas os preços em Curtea de Argeș foram mais modestos, e o hotel mais acolhedor. E então começou a minha subida, a última e mais interessante dos castelos de Drácula. Uma subida acompanhada por cartazes com curiosidades da época e o zombeteiro lembrete da quantidade de degraus até o topo. Vai, reclama dos 200 degraus da escada coberta. Aqui nós estamos 1480. São 7 vezes mais. E eu tô só no começo. A íngreme encosta é costurada por uma escadaria de concreto que novamente me lembrou fases dos jogos de videogame, como se os desenvolvedores japoneses tivessem visitado a Romênia durante o projeto. Lugares como esse sempre me trazem à cabeça a curiosidade. Como foi possível construir aqui com tecnologia medieval? A parte principal do castelo foi construída no século XIII como refúgio para o governante local, antes do Vlad. O Vlad, em 1450 e pouco, construiu o resto, as muralhas e as torres de vigia. Reza a lenda que ele aprisionou os boiardos, que eram a aristocracia da região, e forçou eles a construírem essas partes até eles rasgarem a roupa do corpo, até ficarem sem nada. Supostamente eles morreram construindo.
Tô chegando. O único cerco documentado ao castelo de Poinar aconteceu em 1462. Pode ser coincidência, mas é a mesma data em que o Vlad foi conversar com Matias Corvinus e foi preso e levado ao castelo de Bran. Ele provavelmente perdeu uma batalha, se refugiou aqui, conseguiu lutar e sobreviver e foi até lá. Aparentemente foi aqui também que aconteceu toda a história da mulher dele e da flecha dos turcos. É impossível descrever a sensação de conquista estando diante da fortificação perigosamente aninhada na beira do precipício no fim da escalada. As escadas suspensas das ruínas dos jogos, as paredes grossas da arquitetura simples, o abrigo contra o clima ingrato daquela altitude. Galera, consegui. Esse aqui é o castelo de Poenari. É um dos mais cults dos castelos do Vlad Tepes. Só quem é muito fã de vampiro vem pra cá. A vista aqui em cima é uma maravilha. Dá uma olhada. Os Cárpatos. Missão cumprida. Tô voltando pra casa.